Jaguar sendo uma marca burra durante 39 minutos. Se eu te mostrar esse carro e esse carro, você sabe me dizer de qual marca eles são? Eu não te culpo nem um Não. pouco se você não souber que eles são carros da Jaguar. E se você também Nunca. Alguém aí no chat, pelo amor de Deus, pode larpar. Alguém aí no chat já sonhou em ter um Jaguar? Hein? Alguém aí já sonhou? Meu sonho é ter um Jaguar. Eu nunca sonhei em ter um Jaguar. Eu sempre quis ter uma Porsche. Sabe? Sempre achei Porsche mais bonito. Jaguar, tipo, só não. não conhecer a marca Jaguar, Meu sonho é um Peugeot Coupé. Justo. eu também não te culpo. Só o E-Type. É o único, né? É o único carro icônico da Jaguar. Não, bom, não, é o único mas... sabe? É o mais icônico, no caso, né? Então... É, realmente. Mas não é sonho, né? Não é sonho. Afinal, ao longo do tempo, essa marca conseguiu fazer tudo o que estava ao alcance dela para fumar o status e o prestígio que ela tinha. Era pra Jaguar estar hoje em dia na mesma prateleira de Bentley e Aston Martin, enquanto na Possivelmente. ela foi comprada pelo grupo indiano responsável por parir isso aqui. A Jaguar é um dos piores casos de falta de identidade no meio automotivo. A administração desse quiosque é um exemplo de como não tomar decisões, e hoje a gente vai tentar entender qual droga os executivos da Jaguar estavam usando durante toda a sua história e se, porventura, é a mesma droga que eles usam até hoje. Cara, a história do Reino Unido são as suas companhias quebrando e algum pagite vindo e comprando, sabe? A história da Royal Enfield, inclusive, é essa, é exatamente essa. A Royal Enfield quebrou, sabe? Por uma série de motivos, eles simplesmente não tinham capacidade de competir com a Triumph. Eles quebraram, chegou um grupo indiano, comprou aquela merda e manteve vivo, respirando por aparelhos por 20 anos, alguma porra assim. Até que no início da década de 10... Inclusive, possivelmente o único caso positivo que eu consigo pensar da história indiana inteira, seus 5 mil e tantos anos. O único caso que eu falo, que eu digo que é positivo da história indiana, provavelmente o único indiano com valor na história humana, é o CEO da Royal Enfield. Porque o cara simplesmente tinha uma filosofia de negócio muito foda. Falou, ok, a Royal Enfield é uma marca de bosta. Eu sei disso porque eu tive duas Royal Enfield. A Royal Enfield é uma marca de bosta. Ninguém gosta dessas motos. Só compram porque são baratas. Aí ele decidiu, não. Eu vou fazer a Royal Enfield ser uma marca boa. De novo. Voltar a ser a marca icônica que sempre foi. Aí, o CEO, ele decidiu forçar todos os funcionários, incluindo diretores, executivos, a utilizar as motos da Royal Enfield. Aí você pergunta, por que ele fez isso? Para as pessoas começarem a passar feedback dessas motocicletas. Aí, cara, de forma muito rápida, passar dos 5 anos, os caras começaram a refinar os produtos, refinar aquelas motos, e, cara, a mentalidade é 100% pró-usuário. E, cara, hoje eles estão nadando de braçada. A Royal Enfield hoje é uma das maiores, provavelmente eu acho que é a quinta marca que mais vende moto no mundo, cara. Os caras estão vendendo igual água. Aqui no mercado brasileiro eles estão vendendo igual água. Sabe, você vê o Royal Enfield pra tudo quanto é lado. Por quê? Porque os caras pensaram em fazer, ok, o que o usuário quer das nossas motos? E eles foram e fizeram. Sabe, por exemplo, eles lançaram agora uma Classic 500. Uma Classic 650. Cara, se eu não tivesse comprado minha Harley, eu compraria fácil a Classic 650, cara. Porque ela é literalmente o que eu queria na minha Classic 350. Uma moto que não é manca. Sabe, eu vendia minha Classic 350 porque ela era manca. Eu não conseguia viajar com aquela bosta. Sabe, ela não passava de 120 km por hora. Aí eles lançaram uma Classic que bate 160. Aí você pensa, mas só 40 km de velocidade máxima? Cara, isso faz uma diferença absurda na estrada. É só isso que eu gostaria. Porém, quando essa moto chegou no Brasil, eu já tinha comprado minha Harley, então, sinceramente, eu não volto. Não sei se em algum momento, nos próximos 10 anos, eu voltaria pra Royal Enfield ou eu iria para uma Triumph, sabe? Porque, cara, moto você troca. Aí você compra outra moto, você vai trocando de marca. E é isso, esse é o ciclo natural de ter uma motinha. Você fica com ela por
5, 10 anos, se muito, e você vende. Mas tem gente que fica com a moto a vida inteira. Então, eu não tenho previsão. Eu tenho uma 883. Eu não tenho previsão de trocar minha moto. E se um dia eu trocar, provavelmente eu iria pra uma Triumph, porque eu acho... Caralho, eu acho a Triumph muito foda. Dei uma voltinha uns tempos atrás com uma Triumph de um conhecido do meu pai. Cara, que moto espetacular. Cara, eu acho que era uma Scrambler... Tenho quase certeza que era uma Scrambler 900. Quase certeza que era uma Scrambler 900. Cara, cara, que moto. Que moto espetacular. Então, se um dia eu trocar, provavelmente eu iria pra uma Triumph. E sofrer todos os problemas que a Triumph tem. Que é uma bosta de arrumar, é caro pra caralho, tudo. Mas, se der muito problema, eu vendo e compro outro. Em meados da década de 20, em um banco local em Blackpool, na Inglaterra, um jovem chamado William Lyons chegava na recepção e pedia por um empréstimo de 1.000 libras esterlinas, equivalente hoje mais ou menos a 73 mil libras, com a intenção de... Hoje que me faria voltar pra Royal Enfield seria uma Classic 900. Porque daí, cara, uma Classic 900 seria literalmente a junção do útil ao agradável. Sabe? A estética que eu gosto muito. E realmente pegar uma velocidade ali de 180, quem sabe 190 km por hora. Sabe? A turbulência seria grotesca. Porém, pra mim seria o ideal. Sabe? Tipo, realmente ter um motor sobrando pra quando eu precisar fazer uma ultrapassagem. Então eu realmente gostaria. Hoje o que me faria voltar pra Royal Enfield seria uma moto 900 cilindradas. Começaram um novo negócio. E em 1922, então, financiado por esse empréstimo, Lyons funda a Swallow Sidecar Company, que foi o primeiro nome da Jaguar. Swallow significa engolir, sim, mas também significa andorinha, é o passarinho. Mas eu prefiro pensar que a tradução é engolir. A companhia engoliu... Outra marca que tá se tornando a Jaguar é a Alfa Romeo. Nossa, a Alfa Romeo... Só escuto coisas negativas sobre. Carros laterais, fazia no começo justamente carros laterais, sidecars, que são esses assentos extras pra motocicletas aí. E zoa não, mano, que foi isso que deu dinheiro pros caras de primeiro. Isso é legal pra caralho. Eu conheci o cara que meteu um sidecar na Classic dele. É legal pra caralho. Começou a girar o capital. Não andei na moto, não fiquei no sidecar, mas existe. É legal. Com o crescimento das vendas em 1926, Lyons decide submeter a marca à sua primeira mudança de identidade. Spoiler, não vai ser a última. E assim a empresa passava a se chamar Swallow Sidecar and Coach Building, ou seja, agora eles fabricariam também carrocerias. Ainda não os próprios carros, só carrocerias, mas já cresceu um pouco a parada. Trabalhando com as carrocerias, então, o modelo de negócios da Swallow era bem simples, na verdade. Eles pegavam carros já existentes no mercado de outras fabricantes e ofereciam um pouco mais premium para aqueles modelos. Por exemplo, o Austin 7 era um carro mais básico, mais acessível, vendido ali no Reino Unido na época, que custava em média 160 libras, mas era bem basiquinho, era o Celta Life dos caras. E comprando a mesma carroceria do Austin 7, porém customizada pela Swallow, você garantia alguns detalhamentos mais luxuosos, como para-brisa dividido, grade de radiador mais trabalhada, pintura em 2 tons, formas mais arredondadas, materiais melhores, e tudo isso por apenas 10 a 15 libras a mais no preço total do carro, o que ainda assim custava 1/5, 1/6 do preço de um Bentley. Não que, eu não preciso nem falar, né? Não que ele andasse que nem um Bentley, ou ele fosse melhor do que um Bentley em qualquer aspecto, mas ele era elegante o suficiente pra te fazer parecer com alguém que tem um Bentley. Equivalente... Veio uma piada muito ruim aqui, que eu quase usei, mas eu consegui me controlar porque eu fui contaminado, eu peguei esse vírus e fiquei falando essa merda como NPC por alguns dias. E cara, vocês não sabem o esforço que é não fazer essa piada em live. Então... compra uma Renegade 1.8 e acha que tá numa G63, tá ligado? É tudo questão de percepção. O status sempre foi um dos principais fatores em relação à compra de um carro. Então foi esse luxo acessível que colocou a Swallow na graça do público e rapidamente fez a marca assumir uma boa fatia do mercado, vendendo mais de 3.500 carrocerias de 1926 a 1930. Boa. Demorou pouco tempo então para Lyons perceber que, com toda a grana e o conhecimento que ele adquiriu customizando carros de outras fabricantes, ele já podia logo meter o louco e fazer os próprios carros. E assim ele fez. Ele ampliou as fábricas, contratou engenheiros, mudou o nome e a identidade da empresa pela segunda vez em menos de 5 anos para Swallow Coach Building, só sem sidecar mais. E assim, em 1931, nascia o Swallow SS1, o primeiro carro de William Lyons. O SS1 era um saloon propulsionado por um motor de 6 cilindros em linha de 2,5 litros de capacidade que produzia, nas suas melhores versões, 62 cavalos de pura coragem que empurravam o SS1 não entendo nada, mas carro bonito. A marca de 121 km por hora.
Uma máquina. A fórmula aqui era o SS1 até a marca de 121 km Ou seja, um caixão sobre rodas. por hora. Uma máquina. A fórmula aqui era a mesma. Bata e morra. Ele não era rápido, ele não era econômico, ele se pá não era nem confortável, ele era um carro consideravelmente bunda, mas ele tinha... Caralho, você descreveu a minha Harley, só que, sabe, é uma moto é uma moto que não é econômica, não é confortável, não anda bem. Presença, muita presença. E novamente, por ter ele era um carro... É uma Harley de 4 rodas. Mas ele tinha presença, muita presença. É literalmente uma Harley de 4 rodas. Caralho, é literalmente uma Harley. Anda mal, gasta pra caralho, é desconfortável, mas tem presença. E novamente, por 310 libras, ele custava quando muito um terço, um quarto Não, deve vazar óleo pra caralho também. do preço de um Bentley. Isso resultou em mais de 4.200 unidades do A moto é uma merda, mas é uma Harley. SS1 vendidas e mais uma mudança de identidade na marca. Em 1934, por causa do sucesso do SS1, a sua Locomotive Building torna-se a SS Cars. Única coisa meio paia e põe... Eu acho que eu sei o motivo pelo qual eles trocaram o nome dessa marca. Eu tenho uma dúvida aqui. É parecido com o motivo pelo qual uma certa formatação de cruz deixou de ser utilizada amplamente. Põe paia nisso é que nós estamos em 1935 e a sigla SS ganhou um significado um pouco maior do que andorinha. Diferentemente de Mercedes, Porsche, principalmente da dona Volkswagen, a SS Cars de William Lyons não tinha nada a ver com a Alemanha. Não preciso nem dizer isso, apesar de que se você me mostrasse a logo dos caras sem eu saber da história, eu acharia sim que tem alguma coisa a ver com o bigode. Enfim, mesmo não tendo nada a ver, eles acabaram pagando preço pela associação. Menos pessoas passaram a optar pelos carros da SS e com o desenrolar da Segunda Guerra acabou que, como todas as outras fábricas da Europa basicamente, a fábrica da SS Cars também foi usada para os esforços de combates e os negócios normais só puderam ser retomados ao fim da guerra. E em 1945, então, por motivos óbvios, né, o nome da empresa foi alterado pela 5ª vez e eu assumo que eu já me perdi nas contas, eu nem sei se é a 5ª mesmo. Independente de qual vez que foi, agora sim nascia a Jaguar, que conhecemos hoje em dia. Quando a produção foi retomada, assim como outras marcas da época, os modelos do fim dos anos 20 e começo dos anos 30 ali foram adaptados, reutilizados e principalmente atualizados para poderem ser comercializados, terem uma sobrevida no mercado até que a galera pudesse desenvolver novos projetos do zero. O primeiro Jaguar moderno viria então em 1948, o Mark V, um sedã esportivo de luxo que foi lançado por 1.200 libras. Era novamente bem mais Mark V, um sedã esportivo de luxo que foi lançado por 1.200 de 370 a 380 mil reais hoje, cara. libras. Era novamente bem mais barato do que um Rolls Royce, bem mais barato do que um Bentley, e isso já era o suficiente para atrair a mesma clientela lá dos anos 20. O Mark V vendeu cerca de 10 mil unidades, mas uma coisa incomodava muito William Lyons: o fato de que, apesar de vender muito bem, seus carros nunca fizeram frente aos concorrentes no quesito performance. Numa época onde ainda era muito difícil tirar a potência dos motores, a Bentley com o seu Mark VI gerava 132 cavalos e era capaz de alcançar 160 km por hora, enquanto o Mark V da Jaguar com 126 cavalos alcançava apenas 148 km por hora. E o William não gostava nada disso. Ele queria competir de igual para igual com as concorrentes inglesas e por isso eles decidiram construir um carro esportivo de verdade agora. Alguns meses antes do Salão do Automóvel Britânico de 1948, a Jaguar Quantidade de marca que existia. pegou um chassi de Mark V, encurtou o entre-eixo, moldou à mão uma carroceria de alumínio conversível. Precisamos... Ai, cara, eu não teria... Real, eu não tenho coragem de andar com esses caixões sobre rodas, cara. E assim era apresentado ao mundo o Jaguar XK120, o carro que viraria o jogo de cabeça para baixo. Empurrado por um motor de 6 cilindros em linha muito moderno, a Jaguar prometia com esse modelo quebrar a marca das 120 milhas por hora, ou 193 km por hora, que pra época, num carro de produção, carro de rua, era assustador. Por ser o primeiro carro um pouco mais bala da Jaguar em performance, muitos jornalistas desconfiaram dessa afirmação, mas para não restar dúvidas que a promessa era verdade. O nome desse canal é Alfa Morreu. Excelente canal de Fórmula 1 e automobilismo no geral, cara. E ele é da bolha. A Jaguar convidou a imprensa e os jornalistas pra ir assistir pessoas. Cara, é triste porque eu adoro os vídeos desse filho da p. Só que eu não posso assistir porque eu sempre vou querer ver em live, sabe? É foda. Tipo, esse vídeo da WEC aqui, eu só vi essa merda aqui pra ver em live, até agora eu não vi. Pessoalmente, o XK120 passar das 120 milhas por hora em uma estrada da Bélgica. Quando o carro foi fazer a sua passagem, todo mundo ficou em choque. O XK120 não só atingiu a marca de 120 milhas por hora, como quebrou o recorde de carro de produção mais rápido do mundo, atingindo 213 km por hora. Depois disso, você pode imaginar que o cenário automotivo entrou em êxtase com o XK120, a demanda do público pelo modelo foi no céu, e Lyons, que pretendia fabricar apenas algumas centenas de unidades do XK120, não achou ruim não ganhar bolo
rios de dinheiro em cima do XK120. E assim, a Jaguar acabou produzindo mais de 12 mil unidades do modelo. Esse foi de fato o primeiro carro da Jaguar que colocou no bolso as concorrentes. A Aston Martin com o DB2, por exemplo, apesar de ser mais moderno, mal e mal chegava na casa das 120 milhas por hora. Rolls-Royce e Bentley nunca produziram nada tão rápido àquela altura. E como de Jaguar, o XK120 faz tudo isso custando muito menos. 1.200 libras para ser exato. Isso hoje em dia equivale a mais ou menos 50 mil libras. Quem comprou um XK120 na época pagou 50 mil pelo carro de produção mais rápido do mundo. Viado, se você andar de Golf R com 50 mil no Reino Unido hoje em dia, você tá muito feliz. Apesar de ter batido a Aston Martin em performance, tem um conceito que vocês já me ouviram falando aqui no vídeo da WEC, inclusive. Prestígio não se constrói sozinho. Pra Aston Martin, o XK120 ser mais rápido do que o DB2 em velocidade de reta, tanto faz, tanto fez. Eles não se abalaram em terem sido batidos, afinal, só uma das duas marcas era vencedora nas pistas. A Aston construía carros de corrida competentes há anos, enquanto a Jaguar tinha acabado de fazer um carrinho de rua ligeirinho, entendeu? O status quo que era formado era de que um Aston Martin, mesmo sendo mais lento, tinha mais pedigree de corrida, era mais carro do que um Jaguar mais rápido. Se eu te pedir pra escolher agora, hoje, entre uma Ferrari 296 e um Yang Wang 19, você vai escolher o Yang Wang 19 porque ele é... Claro, porra, aqui é PCC, cara. Rebola, ou a Ferrari pelo que ela significa? Você vai escolher o Yang Wang 19 porque ele é mais carro e rebola, ou a Ferrari pelo que ela significa e pelo sentimento de ser mais carro mesmo não sendo? Bem, meus amigos, foi pra quebrar esse tipo de pensamento que a Jaguar... Hipocrisia, né? Como se eu tivesse tomado essa decisão na minha vida. De disputar as 24 horas de Le Mans. Só antes da gente começar a falar sobre essa empreitada da Jaguar no automobilismo, uma breve palavrinha dos nossos patrocinadores de hoje, a Classic Menswear. Se você ainda não conhece a Classic, ela é uma marca feita para quem busca se vestir bem de forma simples. E já que a gente tá... Eu acho que eu tenho que mandar alguns e-mails. Mandar alguns e-mails aí, porque essa marca tá aparecendo em vários vídeos. Esse vídeo, lembra de entrar lá e usar o cupom pra ganhar seu desconto. E de volta à história da Jaguar em Le Mans. No Eu também nunca tinha visto o Alfa morreu. Segunda Guerra Mundial, os carros em Le Mans não eram extremamente avançados. Todo pobre tem a mesma porta. Vou tomar do seu cu, filho da p... Após a Segunda Guerra Mundial, os carros em Le Mans não Eu não tenho essa porta. Tem na casa dos meus pais, mas eu não. eram extremamente avançados. Às vezes, não eram nem carros de corrida propriamente ditos. O Aston DB2 mesmo, que a gente tava falando agora, levou em 1950 uma dobradinha na sua classe, foi quinto e sexto na geral, e o carro não era tão diferente dos DB2 de rua, não. E foi enxergando essa oportunidade que a Jaguar decidiu pôr um pouquinho mais de esforço do que os outros na sua participação em Le Mans. Porque se o DB2, basicamente original, tava vencendo na sua classe, o pensamento era que um XK120 modificado podia muito bem levar a vitória geral. Em 1951 surge então o XK120 tipo C, não é o carregador. Ele tinha freios melhores, suspensão e direção retrabalhadas, o motor saltou de 120 para 205 cavalos e finalmente, meu Deus, contrataram um designer, Malcolm Sayer, que passaria dali em diante a desenhar os carros da Jaguar. Se você pensou nisso, sim, o motivo dos carros da Jaguar serem um pouco mais antiquados, né, mais simplistas nos design, era que até agora quem desenhava os carros da Jaguar era o próprio William, fundador da empresa, que não era bem um herói, né, com todo o respeito do mundo. Com o XK120C, essa função, enfim, foi delegada a um designer, propriamente dito, que tratou de atualizar o modelo, deixando ele bem mais aerodinâmico, mais condizente com os anos 50, e somado com as atualizações mecânicas, não teve outra. O C-Type, agora sim, provou ser muito mais carro do que os outros carros, e conquista a vitória geral das 24 horas de Le Mans, 10 voltas à frente dos... Nossa, que massacre! Vai fazer Forza Japan quando sair? Eu acho que não, Jaguar quebrado, você... Cara, eu não tenho tempo de jogar nada, velho. Eles vão parar? Não. Em 53... É um caixão voador, cara. A Jaguar inscreve 3 carros e termina com uma dobradinha em um quarto lugar na geral. E em 55, com os modelos D-Types atualizados, eles dominaram a prova, chegando em primeiro, segundo e terceiro na geral, derrotando todos os 5 Porsches 550 RS, que também eram muito rápidos. A Jaguar era incontestavelmente a montadora mais rápida do mundo naquele momento, mas se você manja um pouquinho sobre automobilismo, você lembra o que aconteceu em 55 em Le Mans, né? A vitória da Jaguar em 55 não foi tão doce quanto as outras vitórias, porque durante a prova aconteceu o mais mortal acidente da história do automobilismo, e falando apenas o mínimo aqui para não pesar o clima, né, resultou em 83 almas a menos no mundo e 120 pessoas feridas. A própria Mercedes, que era uma das equipes na disputa pela vitória, vocês devem saber, após o acidente abandonou a corrida em respeito a toda a situação, enquanto a Jaguar permaneceu correndo e venceu. E isso foi uma decisão um tanto quanto dura. As imagens da equipe comemorando após vencer caíram muito mal. Houveram diversos ataques públicos e da mídia à organização da prova e à Jaguar, e tudo isso foi virando uma bola de neve tão sinistra que resultou na Jaguar e em outras montadoras também abandonando as corridas de vez depois
2 de 1955. Apesar da controvérsia em Le Mans entrando agora nos anos 60, a Jaguar estava no topo do mundo. Ela havia alcançado tão sonhado status de luxo, velocidade, conforto, pedigree de corrida e glamour com as vitórias em Le Mans e conseguiu se colocar na mesma prateleira das gigantes, enquanto seus carros eram mais capazes e custavam muito menos. É muito difícil de uma marca conseguir atingir todos esses pontos. E agora, fora das corridas, para se manter relevante, a Jaguar entendeu que precisava lançar um modelo que representasse e trouxesse essa marca vencedora da Jaguar das pistas para as ruas. Para sorte deles, lembra que por causa da participação em Le Mans, eles tiveram que contratar um designer? Essa, no fim das contas, se provaria uma das mais acertadas decisões da história da Jaguar, porque da prancheta de Malcolm Sayer, a mesma de onde saíram o C-Type e o D-Type, Tem uma curta animação no YouTube sobre esse acidente, vou dar uma olhada aqui. iria em 1961 o Jaguar E-Type. Propositalmente nomeado como os carros de corrida da marca e desenhado como um, o E-Type pra 61, mano, parecia um carro alienígena. Ele era moderno e esportivo sem abrir mão de ser desnecessariamente elegante. Enzo Ferrari, o próprio Enzo Ferrari, chamou o E-Type uma vez de o carro mais bonito do mundo. Talvez esse seja o único carro que não é uma Ferrari que foi contemplado com um elogio desse infeliz. O E-Type, diferente dos modelos antigos da Jaguar, que eram bonitos e só isso, era sim muito capaz em performance. Ele tinha suspensões independentes, freio a disco nas 4 rodas, pesava menos de 1 tonelada e os 265 cavalos de potência, mais do que todos os outros concorrentes britânicos da época, levavam o carro de 0 a 100 em menos de 7 segundos. A velocidade máxima podia passar dos 240 km por hora. Tudo isso, vamos lembrar, em 1960. Tem muito carro esportivo que não faz isso hoje em dia. O E-Type se tornou um item de desejo. A velocidade máxima podia passar dos 240 km por hora. Tudo isso, vamos lembrar, em 1961. Tem muito carro esportivo que não faz isso hoje em dia. O E-Type se tornou um item de desejo no mundo todo sem muita dificuldade. Ele foi feito para manter a Jaguar no topo do mundo e cumpriu esse papel com maestria. Ele virou um dos favoritos das equipes de corrida na época, porque basicamente era um carro de corrida. Modificações como redução de peso e um pouquinho mais de potência já faziam o E-Type massacrar Ferraris 250 GTO, Aston Martins DB4 GT e Shelby Cobras. Ele era tão à frente do seu tempo e tão desejado que ele foi fabricado de 61 até 74. 72.528 unidades do E-Type foram feitas. Um grande sucesso. Porém, justamente ter feito um carro tão bom se tornou um problema pra Jaguar, porque dali em diante eles não podiam lançar qualquer coisa. Eles tinham que manter esse padrão de excelência e lançar algo melhor do que o E-Type ia ser bem difícil. Em 63, padrão de excelência só não existe mais, né? Agora toda marca tem a bosta de uma SUV. Eu acho que a única última marca de respeito aí que não quer lançar uma SUV é a McLaren. Mas é uma notícia antiga. Eu acho que eles já devem estar preparando a SUV deles. Caralho. Caralho, é a McLaren! Mano, não sobrou ninguém, velho. Não sobrou ninguém. Até a McLaren vai lançar essa merda em 2028. Sabe? Acabou, bicho. It's over. It's so fucking over. It's so fucking over. A Ferrari tá ganhando dinheiro pra caralho com a SUV. A Cayenne salvou a Porsche da falência. É a vida, cara. Foi mal. A Porsche salvou... A merda da Cayenne salvou a Porsche. Beleza? Você só pode ficar batendo punheta pra 911 porque a merda da Porsche vem de Cayenne pra caralho. Beleza? É isso. Que bosta, né? It's over. A Bugatti não tem ainda, né? Cadê a Bugatti? Cadê a SUV da Bugatti? A Bugatti não tem SUV. Aí, seu merda, olha aí, ó. Toma a SUV da Bugatti. Caralho. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Caralho. It's over, irmão. It's over. Sacanagem, esse daqui é só um conceito, não tem nada ainda. Não tem nada ainda. Só pra deixar vocês em choque, eu dei uma olhada aqui. Nossa, puro sangue não dá, velho. Que velho. Eu sou inimigo da SUV. Mas sinto que é inevitável comprar uma SUV, porque tipo, eu tô nessa altura do campeonato, como eu tô velho, né? Ou eu tô entre um sedã e uma SUV. É uma bosta, cara. Só que SUV é ruim em todos os sentidos. Sedã é superior em todos os sentidos a uma SUV.
T3 chegou o S-Type original, que não foi um fracasso, mas teve sim uma recepção bem mais morna do que a Jaguar antecipou. Cauritivo, né? Carroceria meio estranha. Depois veio o 420, que também não foi tão diferente assim. Eram bons carros, mas não impressionavam. Não faziam você pensar que essa Jaguar era essa Jaguar. A real é que demorou muito pra galera esquecer do E-Type, tá ligado? Ter mantido o E-Type durante todo esse tempo em linha também parece que descredibilizava um pouco o resto da linha, que não tinha nada a ver. Enfim, até 1966, a Jaguar não teve nenhum lançamento que equivalesse ao E-Type. Isso ia ser quase impossível. Tipo, qual que era a dificuldade de manter a E-Type, né? Ou decisão bosta de mercado, tipo, mantenha a do carro e vai só melhorando ele ao passar dos anos, tipo, brother. E ao mesmo tempo que eles tinham lançamentos meio medíocres, indícios de que a economia mundial podia passar por uns bons bocados nos próximos anos já começavam a surgir. E o William Lyons, que não era bobo nem nada, já tinha 64 anos, queria se aposentar de boa, sem ter que se preocupar com inflação, com preço de combustível, se a empresa dele tava ruindo ou não. Vende a Jaguar para British Motor Corporation, embolsando mais de 3 milhões de dólares nesse negócio, ainda se mantendo como acionista com direito a voto, só com menos preocupações para ele mesmo. Outras coisas que influenciaram na venda da empresa é que a Jaguar, com as instalações que tinha, não conseguia manter a produção para a demanda que tinha. Muito por causa do E-Type, que vendia mais do que os S-Type e do que os 420, que eram para ser os modelos de produção em massa da marca. Eles interpretaram meio mal o mercado. Além de a política britânica, nesse momento, se preocupava muito, até mais do que o necessário, com a competição internacional e incentivava, cortando tributação, investindo e tudo mais, fusões de marcas britânicas para criar grandes grupos capazes de competir com as marcas de fora, francesas, alemãs e por aí vai. Porque para eles, isso era uma boa ideia, tal qual eles fizeram com o Comitê de Brabazon, em que eles criaram demandas para o mercado da aviação, ao invés de observar o que o mercado precisava. O governo do Reino Unido era bem entrosa nessa... Era? Nossa, era? Pô, pelo amor de Deus. Essa é a verdade. Quando a Jaguar é comprada pela British Motor Corporation, ela passa a se chamar British Motor Holdings, BMH. O conglomerado passa a se chamar BMH. E logo em 68, para cumprir com esses incentivos do governo, se junta com outro grande grupo automotivo, a Leyland Motor Corporation, criando a British Leyland Motor Corporation. Meu Deus do céu. Esse conglomerado gigante contava com marcas como Austin, Morris, MG, Riley, Wolseley, Daimler, Triumph, Rover, Land Rover e uma infinidade de marcas de veículos comerciais. E de verdade mesmo, mano, a Jaguar não era pra estar nesse meio aí. Você ouviu falar no meio dessas empresas tudo aí? Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, não ouviu, né? A entrada nesse grupo apequenou a Jaguar. A Jaguar não tinha nada a ganhar aí, tirando Brutal. as ajudas do governo, que mais pra frente seriam sim úteis quando a empresa estivesse quase falindo. Quase falindo, inclusive, por culpa da própria British Leyland, que era administrada muito ineficientemente, que corriqueiramente tinha conflitos com o governo britânico, conflito com os sindicatos, com funcionários, enfim, isso tudo levou Olha, parece uma empresa brasileira. lançamento de péssimos produtos de todas as marcas envolvidas nesse grupo, principalmente quando falamos do quesito confiabilidade. Foi aqui, meus amigos, que começou essa palhaçada de carro inglês não ser confiável. Em 68 chega o Jaguar XJ6, um carro que agradava pela primeira vez em conforto, em design, conseguiu corrigir vários dos problemas de ser sem graça que os S-Type e os 420 tinham, mas trazia sistemas elétricos extremamente instáveis, problemas de ignição, numa época onde todos os carros mais premium já passavam por um processo de galvanização anticorrosivo, né, pra não enferrujar. Os Jaguar enferrujavam que nem merda. Tinha um monte de que você tinha que ficar toda hora mexendo, era manutenção toda hora. E pra ajudar, por conta de estarem em um conglomerado agora e ter muito mais contas a prestar, o preço já não era tão atrativo assim como era antigamente. Na versão 4.2, partia das 2.200 libras. E com 2.500 libras você já conseguia pular numa Mercedes W108, que era muito mais carro. Em 74, o E-Type sai de linha e pra 75 eles trazem o XJS, ou XJS. Nossa, caralho, que porra é essa, irmão? Vai se f*** que você dá o grade. Era pra ser o grande substituto do Cara, quem foi o idiota que teve essa ideia? E-Type. Tentar fabricar um substituto do E-Type nessa situação da empresa foi uma decisão impecável da Leyland, sem igual. Se você pedisse para eles substituírem as torneiras da fábrica da Jaguar, eles não iam conseguir substituir. Dito isso, vamos substituir o modelo mais icônico da história da marca? Por que não? O XJS era assim, bem sofisticado, mas com a baixa qualidade da construção, ele sofria recorrentemente com falhas elétricas, oxidação precoce em tudo que você puder imaginar nesse carro. O V12 tinha tendências de superaquecer, era muito frágil, precisava fazer muita manutenção. A galera que teve esses carros na época disse que os carburadores eram O Lotus assim até hoje. Porra. de ajustar e saíam muito fácil do ajuste. Vazamento de óleo era coisa comum. As mangueiras e juntas não duravam nada. A carroceria tinha vários pontos de
Definitivamente eu nunca vou comprar um Jaguar na minha vida. Filtração de água. E um dos pontos superficiais, mas que, já que a gente tá falando do E-Type, é importante, ele não... Tipo a Ferrari. Ele era bonito? Era, mas ele não era um E-Type. Em menos de 15 anos, a Jaguar perdeu todo o status de luxo, o pedigree de corrida, de velocidade, de conforto, de estilo, ganhou uma reputação péssima de baixa qualidade, de falta de confiabilidade, e se uma vez eles foram famosos por construir carros baratos que pareciam caros, agora a Jaguar criava carros caros para cacete que pareciam baratos. A descrição que eu acabei de fazer dos problemas do XJS é quase a mesma descrição que eu faria de qualquer Chevette Tubarão por aí. Você entende a gravidade disso? Enfim, William Lyons não tem... Partes, compraria um Muscle Car dos anos 80 só pra ter uma dor de cabeça barulhenta pra dar rolê em Curitiba? Claro que não. Ou trabalhar com a Leyland. Ele mesmo disse que era uma luta constante Eu vou comprar um carro chato sem graça, cinza. dele contra a Leyland. Automático. Desse cara. Eu não quero ter dor de cabeça com carro. Pra tentar manter a identidade da empresa. E eles querendo fazer uns bagulho absurdo. E assim, o último homem sensato dentro da Jaguar deixa a empresa que ele mesmo ajudou a construir. Não muito tempo depois disso, pra tentar evitar que todo mundo ali dentro falisse, o governo britânico assume o controle da British Leyland e o grupo começou a ser dissolvido. Nesse meio tempo, já que tava tudo bagunçado, teve um limbo na história da Jaguar em que eles tiveram de 76 a 86, 10 anos, apenas o XJ6 e o XJS sendo vendidos. Aqui a Jaguar tinha... Nossa. O que ajudou a empresa foi justamente a dissolução da British Leyland, que permitiu que a Jaguar fosse listada em 84 na Bolsa de Valores de Londres, com capital aberto e tudo mais, pra enfim ser talvez administrada por um grupo melhor, mais competente e quem sabe voltar pro lugar do mercado onde ela merecia estar. Entrando nos anos 80 então... Que cenário agradável, hein? Que eu pariu. Se você for branco, cuidado na hora de pronunciar o nome desse mano. Cultura de capital da Jaguar. Um homem chamado John Negan. Se você for branco, cuidado na hora de pronunciar o nome desse mano. Assume o posto O Epstein adora ele. de CEO da Jaguar. Todos sabiam que reviver a Jaguar era uma missão duríssima, mas Egan tinha um plano bem concreto para reconstruir a marca. Ele identificou problemas, cortou custos, encaixou a produção com a demanda, diminuiu margens para aumentar a qualidade dos carros e, acima de tudo, na intenção de propulsionar as vendas dos carros de rua, ele tomou a decisão por trás da segunda grande fase da Jaguar. Egan decidiu voltar às pistas. Com a tutela de Tom Walkinshaw, eles fundam a Jaguar Sports, o programa de competição da Jaguar, e o primeiro ato foi a inscrição do XJS no Campeonato Europeu de Carros de Turismo em 1981, onde não muito tempo depois, em 83, eles vencem o campeonato. Ao mesmo tempo, focando no mercado dos Estados Unidos, a Jaguar contrata uma equipe chamada Group 44 para desenvolver e produzir um protótipo visando competir na IMSA a partir de 1982. Esse projeto se tornaria o XJR5, modelo que conquistou 6 vitórias gerais na IMSA de 83 a 85. Mais do que o suficiente para, junto à crescente do Grupo C da FIA, convencer John Egan e a Jaguar que competir na WSC e voltar para as 24 horas de Le Mans era uma boa ideia de fato. Com o apoio de fábrica da Jaguar e sendo operados pela Tom Walkinshaw Racing, o XJR9 termina em primeiro lugar na geral das 24 horas de Le Mans de 1988. E eles repetem a dose vencendo a prova também em 1990 com o XJR12. Essa segunda aventura de Le Mans deu muito certo. Ainda em 88, além da volta ao topo em Le Mans, a Jaguar Sports apresentava o conceito do XJ220, um super esportivo que levava o consagrado V12 britânico ao seu limite e prometia quebrar a marca das 220 milhas por hora, o que tornaria ele o carro de produção mais rápido do mundo na época. Mas eles não tinham dinheiro pra fabricar esse carro nem aqui nem na China, então ficou só no conceito mesmo. Com todos esses feitos, Egan conseguiu aumentar a percepção de valor da marca, mas nem tudo eram bombons ouro branco como parecia no primeiro momento. A realidade é que boa parte dos cortes de custo da empresa na verdade vieram de demissões em massa. Sem dinheiro para financiar novos projetos, eles não lançavam um carro novo desde 1975. O XJS e o XJ6, mesmo que atualizados, já entregavam a idade, e o programa esportivo da Jaguar começou a ficar muito custoso, ao mesmo tempo que toda a aura em torno do nome Jaguar nas pistas não convertia necessariamente em número de vendas nos carros de rua, como foi lá atrás com o E-Type. Mas mesmo essa percepção de sucesso da Jaguar no começo dos anos 90 sendo um pouco plástica, né? Ninguém mais, ninguém menos do que a Ford enxergou o potencial de tornar a Jaguar na sua próxima grande marca de luxo esportiva, principalmente focando em carros esportivos. E assim, com uma proposta irrecusável de 2,5 bilhões de dólares, ela compra a marca britânica que agora teria fundo... O XJ220 foi produzido sim, o Piquet tem um. Será que tem vídeo? O Piquet também, né? Ou não foi produzido e o Piquet deu um jeito de convencer o pessoal a entregar um carro funcional pra ele. Sei lá. Deixa eu ver aqui. O maior golpe da Jaguar. A verdade sobre o XJ220. Change gear, the coaster
rev counter's broken. This is close. Ok. Baita. Basicamente infinitos para continuar sua Mas era a lepra. O primeiro grande lançamento vem já em 1992. Com a grana quase ilimitada da Ford, eles tentam trazer à vida justamente o conceito do XJ220, que eu falei agora. Ok. Que era uma ótima ideia, porque foi um conceito que teve muito impacto quando foi anunciado. Quando o carro saiu do papel, a versão de produção era de fato muito parecida, para não dizer igual, ao conceito original, o que foi bem legal da parte da Jaguar. Mas tinha um detalhe que queimou esse carro e não permitiu que ele fosse tão longe quanto ele poderia ir. Graças às novas leis de emissões de CO2 na Europa, a bunda gorda do V12 foi fumada, porque ele poluía muito. No lugar, a Jaguar dropou um V6 3.5 biturbo, que tinha o mesmo desempenho do V12 e pesava menos? Na prática, o V6 melhorou o carro, mas os jornalistas mais puristas da época acharam uma blasfêmia um Jaguar esportivo sem o V12 e descreveram o som do V6 como, abre aspas, porcas e parafusos num liquidificador. Subscreva. É só você ouvir o V12 da Fórmula 1 e o V6. O carro em si continuava sendo incrível, ele era rápido pra cacete, ele era lindo, o V6 realmente entregava o desempenho que o V12 prometia, mas sem V12 a galera não comprou a ideia. Não faz vrum vrum, pô. Preta desenvolvendo esse carro. A má recepção do XJ220 foi uma cuspida na cara da Ford. Ah, cara, o Go Green sempre destrói absolutamente tudo. Como eu disse agora há pouco, o plano inicial deles com a Jaguar era que dali em diante a marca focasse mais justamente em carros esportivos, em supercarros. E no final, o primeiro lançamento de supercarro deles, depois da Ford assumir, já foi esse desastre aí. Já que a ideia inicial não prestou, em 1994 eles voltam a pensar novamente em carros mais comuns. E dos modelos ainda em linha, o XJ6 recebe uma grande atualização e passa a se chamar só XJ, e o XJS se despede depois de 18 anos em linha para dar lugar ao primeiro modelo de produção em massa desenvolvido sob o comando da Ford, o Jaguar XK, um coupé conversível que, para cortar custos, dividia a plataforma, olha só, com o Aston Martin DB7. Ai, que beleza, hein? Pois é, antes na história rivais, agora parceiras, porque nessa época que Aston Martin também era propriedade da Ford. Em geral, Aí a Ford veio... rivais, agora parceiras, porque nessa época que Aston Aqui, ó. Martin também era... A Ford veio e sugou todo o design da Aston Martin, só conheceu os carros bostas e f***se. É a época que a Ford comprou todo mundo no Reino Unido, né? E chupinhou o design da Aston Martin, que é a única coisa de valor nessa bosta dessa marca. Aliás, tem uma coisa legal da Aston Martin. Volta e meia aparece na minha timeline, tipo... A Aston Martin coloca uma plaquinha de inspeção de quem que foi o engenheiro que inspecionou seu carro antes de enviar pra você. E é quase sempre um Pagite, sabe? Eu definitivamente não compraria um Aston Martin. Era propriedade da Ford. Em geral, os carros dessa geração eram... Sim, Aston Martin são os carros do 007. Já que tinha a Ford por trás, eles começaram a ser mais confiáveis, eram confortáveis, acessíveis. O único ponto que havia quem não gostasse era o design. O XK não era necessariamente feio, mas ele marcou o começo de uma tendência meio chata no design da Jaguar, de beber muito da fonte do design americano da Ford, e isso, na maioria esmagadora das vezes, tornava o desenho dos carros um pouco sem sal, sem graça. Quando não tornava o desenho dos carros mais... O carro já veio com cheiro de curry, né? Os carros pareciam mais baratos. Entretanto, no fim das contas, o que importa são os números. E os números refletiam positivamente o design mais americanizado. Como os carros caíam como uma luva no gosto do comprador americano, as vendas da Jaguar nos Estados Unidos quadruplicaram nesse período com a chegada do XJ e do XK por lá. E meus amigos, eles precisavam vender carro, hein? A gente tá quase no fim da década de 90 e a Jaguar ainda não é uma marca lucrativa. Desde o fim dos anos 60, na verdade, ela não era uma marca lucrativa. Toda a bagunça ali da lei, Cara, falta de qualidade... que pariu, hein? Os carros que recebiam Caralho, parece repartição pública mesmo. uma vez na vida, outra na morte, renderam pra Jaguar uma reputação manchada e uma dificuldade enorme de fidelizar seus clientes. Sendo realista, vamos lá, muito dificilmente um cara sairia de um Jaguar nessa época aqui e iria pra outro Jaguar, né? E tinha uma característica muito marcante do cliente da Jaguar que começou a irritar profundamente a Ford: a idade média do comprador da Jaguar, que sempre foi um pouco mais avançada, na casa dos 50, 60, e não que isso fosse um problema, como eu disse, era uma característica. A Jaguar sempre foi atrelada à ideia de luxo, de prestígio, e é natural que o público-alvo dessas marcas de luxo acabe sendo pessoas mais velhas, que já estão numa fase financeira da vida mais estável, têm seu próprio negócio, às vezes até já se aposentaram. Pessoas de pouca idade normalmente não têm dinheiro Boomer. para comprar um carro de luxo 0 km. E as pessoas de pouca idade que têm dinheiro para comprar um carro de luxo 0 km querem uma BMW, querem um Porsche e não um Jaguar. Combinemos aqui, o design da Jaguar nunca foi extremamente jovial. Todavia, a Ford não via o modelo de negócios da Jaguar dando certo com esse público-alvo de 50 anos mais. Eles queriam fazer carros esportivos, carros mais maneiro, haha, bate aqui. E o público
público mais velho não quer carros mais maneiro, haha, bate aqui. E foi baseado nisso que, por volta de 1998, a Ford decide, mais uma vez, retrabalhar a identidade da Jaguar. Buscando então atrair compradores mais jovens, em 2001 chega o X-Type. Olha o nome do carro, X-Type, entendeu? Ele é Uou! maneiro, que por baixo dos panos era basicamente um Ford Mondeo. E ok, isso barateia o custo de aquisição, o custo de manutenção, legal, mas meu irmão em Cristo, se vocês querem fazer um carro pra jovens, porque vocês acham que o design antigo de vocês é velho demais, como que vocês me fazem um carro que é basicamente um design antigo, velho? O X-Type era basicamente um XJ chupado, mano, em cima de um Mondeo. Ford, olha aqui, Ford, você não vai Caralho. com um slogan velho. Essa é a era da Jaguar F1, Isso né? aqui é diferente disso aqui. É a mesma... O Mondeo, Ford Mondeo, que ele era baseado em cima, era mais jovem do que o X-Type, muito mais, inclusive. Eu teria um Mondeo desse aí. A Jaguar gastou rios de dinheiro, viado, tentando construir esse branding pra vender o X-Type pra um público mais jovem. E, obviamente, não deu certo. O slogan, como eu acabei de falar, era construído para a nova geração da Jaguar. Era um slogan ruim, mano. Slogan é ruim. Não faça slogan, bordão, não. Meu velho tinha um Mondeo, sim, era lindo pra caralho. Eu era nostálgica. Pode me julgar. Não julgo, não, cara. Fico feliz por você. Você não está no Chico Anísio Show. Não era como... Cara, eu tô achando todos os Jaguares muito feios, cara. a marca Todos muito feios, cara. Jaguar tivesse tradicionalmente em A melhor parte, né? A gente sabe que vai piorar. todas as famílias, essa cultura de meu pai teve um Jaguar, então eu também vou ter, tá ligado? O marketing parecia muito forçado. Porque era. Com esse rebranding, a Ford projetava vender mais de 100 mil unidades por ano do X-Type. E no fim das contas, nos melhores anos eles venderam 50 mil, nos piores, menos de 10 mil unidades por ano. Os jovens executivos que a Jaguar queria conquistar continuavam andando de BMW Série 3 e os clientes mais velhos da Jaguar sentiam falta dos modelos como eram antes. Afinal, isso era um Ford Mondeo. E ao mesmo tempo desse rebranding tosco da Jaguar, acontecia outra pataquada que eu não posso deixar de mencionar aqui. É claro que eu estou falando da participação da Jaguar na Fórmula 1. Em 19... Nossa senhora. Falei sobre isso aqui em alguns outros vídeos do canal. A Ford se junta como fornecedora de motores à Stewart GP, do tricampeão mundial Jack Stewart. E nas 3 temporadas em que ela corre com o nome Stewart GP, ela conquista alguns pódios e até vence corrida. Tinha muita gente competente lá dentro, e esse ótimo time que foi construído ali despertou o interesse da Ford em transformar de vez a Stewart na sua equipe de fábrica, e não se limitar mais apenas a fornecer os motores do time. Eles queriam a operação toda. Assim, eles compram a Stewart GP e a renomeiam pra Jaguar. Pouco tinha a ver a equipe de Fórmula 1 da Jaguar com a própria Jaguar, marca de carros de rua. Era um contrato comercial de uso de imagem, assim como foi a última passagem da Alfa Romeo na Fórmula 1, por exemplo. Mas o motivo por trás dessa decisão foi sim tentar deixar a marca mais jovem e tal. Estar na maior categoria do mundo era algo que na visão deles era bem, haha, maneiro. Se fosse pra definir uma imagem as decisões da Ford nessa época aqui, eu definiria com uma camiseta escrito Unstoppable, com um urso e um Jeep subindo uma montanha. Com a compra total da equipe pela Ford, as expectativas eram de brigar por títulos, uma vez que, sem esse apoio total da fábrica, eles já venceram corrida. Eles trouxeram Nick Lauda para ser o diretor de equipe, Gunther Steiner estava nesse projeto, tinha alguns nomes conhecidos nesse projeto, mas vamos de resultado? De 2000 a 2004, a Jaguar não venceu uma única corrida. Zero. Nada. O melhor resultado foi um 3º lugar, mas a falta de resultado por si só não era o pior. O pior era o... Só destruiu a marca, né? Aquela equipe virava às vezes. No meio da temporada de 99, em Silverstone, Michael Schumacher, que era postulante ao título, sofre um acidente, lesiona e perderia o resto daquele ano. Eis então a oportunidade de ouro pro segundo piloto da Ferrari, Ed Irvine, fazer o seu nome. Deixando bem claro, o Irvine não tinha, nunca teve, o mesmo nível que Schumacher, que Hakkinen, se for ver ele andava menos que o Coulthard. Mas, sem Schumacher no caminho, e com um carro muito bom, curiosamente, Irvine ascende e vence mais 3 vezes naquele ano, sobe mais 3 vezes no pódio também, e acaba perdendo o título no detalhe, na última corrida da temporada para Mika Hakkinen por apenas 2 pontos. Esse desempenho subiu muito o passe do Irvine, e para 2000, sem lugar na equipe. Ele negocia então com a recém-chegada Jaguar. Pô, que beleza. Gênio. A estatística de lábia, rodou um D20, caiu 21 na negociação, faz a Ford desembolsar a bagatela de 15 milhões de dólares por Ed. Ai. Um dos maiores overpays da história. O campeão de 99, Mika Hakkinen, ganhava na McLaren. Carro bom, mas Ferrari soa muito estranho. É que brutal, né, mano? Isso que dá não ganhar 20 anos. Em pouco mais de 10 milhões de dólares. Ou seja, Porque agora a gente associa a Ferrari à desgraça, a carro merda, a depressão do Charles Leclerc. a primeira contratação da Jaguar na Fórmula 1 foi feita 100% no calor do momento. E Irvine, ao longo daquela temporada, marca apenas 4
pontos. E óbvio, não posso deixar de falar a minha parte favorita dessa história, que é o relato, né, de um momento ali em uma reunião em que um executivo da Ford estava reclamando dos custos altíssimos do programa de Fórmula 1 e apontando para uma planilha, ele me solta serinho. Quem é esse tal de Edmund Irvine aqui? E por que ele ganha tanto dinheiro? Isso só mostra o quanto eles estavam por dentro, né, do que eles estavam fazendo com o dinheiro deles. Durante uma ação publicitária em 2002, o piloto brasileiro Antônio Pisonia levou o jornalista Steve Sutcliffe para dar uma volta no circuito de Barcelona a bordo de um Jaguar S-Type. Sim, já é outro carro novo que também era paia. E na primeira volta, vindo na reta principal a mais ou menos 250 km por hora... No way. We're all on. Nossa. Tá que eu pariu. Que o pariu. Caralho, eu nunca tinha visto isso. Steve Sutcliffe, da revista Autocar, a não sentar nesse banco do passageiro aqui. Já falei antes de começar a gravação, eu tenho que ser o último, porque é capaz eu vou... O que aconteceu ali? Você freou no chip da Fórmula 1 e quando viu não dava mais? Eu falei, vou dar a primeira volta devagar, vou acelerar na segunda, né? Sim. Só que eu já bati na primeira, cara. A minha intenção era exatamente essa, era frear, puxar o freio de mão, fazer tipo um drift assim e entrar na curva meio de lado. Eu Sim. nunca tinha andado no carro, quando eu começo a procurar o freio de mão, eu não encontro, né? Aí Sim. depois que eu capotei, que eu fui saber que o freio de mão era um botão no painel do carro. Em 2004, pro Grande Prêmio Caralho. de marketing da Jaguar, teve a angelical ideia de, numa promoção pro filme Jogada de Risco, colar um diamante de 1 milhão de... Nossa, essa história eu já ouvi tantas vezes. Eu já ouvi tantas vezes, todas as vezes que eu escuto essa merda de novo, eu me indigno com essa merda inacreditável. dólares em cal ideia de, numa promoção pro filme Jogada de Risco, colar um diamante de 1 milhão de dólares em valores atuais no bico do carro de Christian Klein, um estreante que estava apenas na sua 6ª corrida na Fórmula 1, e lembremos, nós estamos em Mônaco. Realmente uma jogadaça de risco aí. O carro largou, bateu na primeira volta e o diamante desapareceu. Nunca mais foi visto. 300 mil dólares, que é o que o diamante valia na época, compravam mais ou menos 10 Jaguar X-Type. E pra fechar com chave de bosta, na última corrida da Jaguar na Fórmula 1, no GP do Brasil de 2004, os dois carros da equipe se bateram na primeira curva. De saco cheio, a Ford vende a equipe em 2005 para Red Bull e, curiosamente, a mesma equipe, só que bem administrada, seria campeã já em 2010. Curioso, né? Se não bastasse o programa da Fórmula Jaguar torrando dinheiro à toa e não dando resultado nenhum, a Jaguar Carros de Rua também não ia muito diferente. Afinal, a ideia de vender os carros para um público mais jovem não funcionou um dia sequer em todos esses anos. E nem pro público mais velho, nenhum desses modelos que eles lançaram sob a administração da Ford era realmente, tipo, papo de mudança de vida, sabe? Não, eram Fords, só que mais feios, mais caros. E foi assim que em 2008, após 18 Nossa, Fords mais feios e mais caros é desprezível. sem lucro algum com a marca, a Ford finalmente mandou e passou a Jaguar, junto da Land Rover, pro nome da montadora indiana Tata Motors por 2,3 bilhões de dólares. Sem contar o programa de Fórmula 1 e todos os outros programas que eles fizeram nesse meio tempo, estima-se que o prejuízo da Ford fique na casa de 3 bilhões de dólares. E de automobilismo, mano, pode anotar aí mais 1,5 bilhão. Tranquilo, suave. Que a Toyota teve isso aí também de rombo e foi os mesmos resultados. A nova dona da Jaguar, a Tata Motors, é conhecida principalmente por ter projetado o Tata Nano, que já foi o carro mais barato do mundo, custando 2 mil dólares. E eu não preciso dizer aqui que era uma bosta, né? Eu posso contar essa história outra hora aqui no canal. Mas, surpreendentemente, os primeiros anos da administração da Tata não foram ruins. Eles deram recursos e autonomia pra Jaguar. Surpreendentemente, os primeiros anos... Acho que você olha isso daqui e fala, nossa, que legal. Executivos indianos discutindo sobre a marca, né? Eu não acredito que esse cara foi primeiro-ministro do Reino Unido, cara, vai tomar no... É a melhor parte, tipo, quem é o primeiro-ministro do Reino Unido? Você não sabe. Os anos da administração da Tata não foram ruins. Mas é um dos dois pajites. Eles deram recursos e autonomia pra Jaguar trabalhar de forma independente. Eles investiram em novas... Não, piora. Eu não vou falar quem é. Quem sabe, cala a boca. Um desses dois pajites aqui foi primeiro-ministro do Reino Unido do Partido Conservador. Recente. da Tata não foram ruins. Eles deram recursos e autonomia para Jaguar trabalhar de forma independente. Eles investiram em novas fábricas, nova tecnologia, o que resultou no lançamento de diversos modelos que, inegavelmente, tinham muita qualidade. Alguns, como o XK-RS e o F, autonomia para Jaguar trabalhar de forma independente. Os primeiros anos da administração da Tata não foram ruins. Eles deram recursos e autonomia para Jaguar trabalhar de forma independente. Eles investiram em novas fábricas, nova tecnologia, o que resultou no lançamento de diversos modelos que, inegavelmente, tinham muita qualidade. Alguns, como o XK-RS e o F-Type, conseguiram ser, sim, bem memoráveis
confiáveis, gosto bastante desses carros. As linhas XE e XF são ótimos carros que batiam de frente com os concorrentes alemães. Eles tentam voltar pro mercado de super esportivos com o CX-75, que foi um conceito que não saiu do papel, mas foi bem icônico o design na época. E os SUVs, bonito. apesar de sofrerem com o mal de serem extremamente genéricos, conseguiram conquistar um certo espaço dentro do segmento de SUVs premiums. Mas, vamos aos tiros nos pés. Mesmo tendo tido bons lançamentos e bons resultados, a Jaguar acabava sendo muito canibalizada internamente pela Land Rover, que veio junto na negociação da Ford. Sucessos estrondosos da Land Rover, como o Evoque, apagaram muitos dos brilhos da Jaguar no mesmo. Peraí. Eu não lembrava que a Land Rover era indiana. Eu não lembrava. Esse é um fato que simplesmente foi apagado da minha memória. Se em algum momento eu soube. Aos olhos Caralho, que merda. da Land Rover, como o Evoque, apagaram muitos dos brilhos da Jaguar no mesmo período de Sim, apareceu várias vezes essa merda. Por algum motivo eu não linkei. tempo aos olhos da Tata Motors. E infelizmente, durante a pesquisa desse Não sobrou nenhuma. Cara, qual marca icônica sobrou pro Reino Unido, cara? Porque eu sei que a Bentley, ela foi comprada pelo grupo Volkswagen, né? A Bentley faz parte do grupo Volkswagen. Qual outro? A Rolls-Royce também? Ou a Rolls-Royce é independente? Grupo BMW. Não sobrou nada, cara. Não sobrou absolutamente nada. Aston Martin. Aston Martin é da Ford, pô. É. Mania mandou R$10. Valeu, Mania. Comercial da BMW. Não, Aston Martin é independente. Aston Martin é independente. Aparentemente, eu não sei que alguma coisa esteja errada aqui. Eu acho que é. Eu acho que a Aston Martin é independente. É isso. É Dollar Stroke ou Mercedes? Não, acho que não faz parte do grupo. Não, é independente. Independente. É uma empresa pública, cara, pelo amor de Deus. Mas é uma empresa independente. Mas cheio de indiano. É tipo, é uma empresa independente. Aí você vai comprar a Aston Martin, que você gastou R$1 milhão. A plaquinha de check da Aston Martin é um indiano que assinou. Ou seja, seu carro vem com cheiro de curry. Você pagou R$1 milhão na caralho de um Aston Martin pra ter cheiro de curry. Caralho, vai se fuder. Coloca a p do engenheiro. Um John ali naquela merda. Não, é um Pagite. Vai se fuder. Inacreditável, cara. Eu já vi esse comercial. CEO da Mercedes. Despedido do CEO da Mercedes não dá, cara. É muito bom, cara. Muito bom, cara. E é legal, esse comercial é muito legal. Esse vídeo ali em alguns lugares que além Tipo, agora ele tá livre, agora ele pode usar de BM, mas é só muito legal. acabava, querendo ou não, recebendo mais investimento da Tata Motors, porque era um investimento mais seguro. A Land Rover não teve 40 Resenha saudável. crise de identidade. A Land Rover sabe quem são seus clientes, enquanto a Jaguar tentou a vida toda se entender. A pá de cal da Jaguar veio em 2018, com o lançamento do I-Pace, o primeiro SUV elétrico da marca. O I-Pace foi desenvolvido e lançado numa época onde as grandes empresas tradicionais ainda não faziam frente à Tesla na mobilidade elétrica. E com o I-Pace, a Jaguar chegou mais cedo do que todos os outros concorrentes britânicos, alemães e franceses no mercado de carros elétricos de marcas tradicionais. Dito isso, a regra do jogo é que os pioneiros sempre pagam o preço do pioneirismo. E o I-Pace, que deveria ser considerado o futuro da marca, virou um pesadelo, bem rapidinho. Quando tudo corria bem, o carro era sim muito bom. Ele ganhou vários prêmios de carro do ano em 2019 e tal, foi considerado a primeira grande alternativa das marcas tradicionais ali em relação aos Teslas, mas aí começaram os recalls. Um atrás do outro. 5 recalls ao total foram feitos para esse modelo, um mais que o outro, e todos relacionados a risco de incêndio nas baterias. Que legal. Teve que recomprar mais de 2.700 unidades, porque não conseguia garantir que os carros não iam pegar fogo. 2.700 carros devolvidos, isso dá mais ou menos 200 milhões de dólares em prejuízo. E aquela reputação ruim dos anos 80, que a Jaguar lutou tanto pra desconstruir, voltou como um fantasma do passado pra assolar a marca. Nisso veio a pandemia em 2020, aí terminou de lascar com tudo de uma vez. E pouco a pouco, todos os modelos da Jaguar foram se despedindo um por um, até que chegamos em 2024 e eles anunciam mais uma mudança de identidade visual. Dessa vez, uma muito mais profunda. Nem o Jaguar, da logo, o animal Jaguar sobreviveu dessa vez. E bem, vocês estão vendo aí, né? Pela natureza desse rebrand, muita gente caiu matando em cima.
Cara, inacreditável. O que eles fizeram? O que esses idiotas fizeram? Cara, a Jaguar. Cara, Jaguar. Caralho. Tipo, eles chegaram no fim da festa. A festa. Não, a festa não tinha. Não tava no fim da festa. A festa tinha acabado, já tava tudo desligado, o pessoal já tava limpando. Aí só. Uou, peraí. Eu quero bunda também. Aí pronto, eles lançaram essa aqui. Dessa vez, uma muito mais profunda. Nem o Jaguar, da logo, o animal Jaguar sobreviveu dessa vez. E bem, vocês estão vendo aí, né? Pela natureza desse rebranding, muita gente caiu matando em cima da Jaguar, porque essa é mais uma daquelas campanhas publicitárias meio woke das ideias, que deixa muita gente doída. Claramente, a Jaguar tá tentando direcionar, nichar o produto deles, com força pro público LGBTQ+, e quanto a isso, ok, mas eu achei a forma com que isso foi feita extremamente forçada. Se eu fosse dessas comunidades, sinceramente, eu sentiria um pouco de nervoso, porque, por favor, abram seus olhos. Marca nenhuma apela pra esse público por pertencimento, representatividade, ou por se importar, simplesmente. Eles só querem seu dinheiro. Enfim, eu achei o rebranding uma bosta, e repara bem que eu nem falei do carro ainda. Afinal, esse rebranding é pouquíssimo sobre carros. E sim, o carro é essa caixa de sapato do cacete aí que eles chamaram de Type 00, como se fosse um reboot da marca, meu Deus do céu. Nesse exato momento, o protótipo do Type 00 de produção, que é claro, é 100% elétrico, tá rodando, tá sendo desenvolvido, e em breve nós devemos ver esse carro de cara limpa pela primeira vez. Por favor, um pouco menos ridículo. Eu devo confessar que eu gosto do design desse carro porque ele evoca Art Deco. Eu não gosto da cor, eu acho rosa muito... acho que, sabe, outra cor, alguma outra... Sabe, mais linhas, eu quero mais linhas. Eu gostaria que tivesse mais coisas, mais detalhes no carro, sabe? Porque ele, claramente, ele tem inspiração de Art Deco. Mas, cara... Não funcionou, cara. Não funcionou. Podia ser uns... Cara, não precisa nem necessariamente ser um cinza, mas não funcionou. E é elétrico, bicho. Carro elétrico, vai se fuder. Eu quero um ronco, eu quero um V12 barulhento. Sabe? Eu quero um V12 barulhento. Cara, você não precisa ser um carro necessariamente preto. Você pode ser um carro multicolorido, como os carros da década de 30. Eles tinham muitas cores. Mas... Sim, essa ideia já foi morta, inclusive. Acho que o Alfa Romeo vai destacar isso, mas essa ideia já morreu já. Eles deram pra trás, com tudo. Sabe, 3 metros de capô pro carro ser elétrico. Alho, sabe? As linhas brutas, tipo, esse conceito bruto aqui, você vê, Art Deco, eles estavam pensando em fazer algo assim. Mas, cara, não funcionou, cara. Sabe, faltou coisa, faltou detalhe. Sei lá. Porque, tipo... Os carros da década de 30, eles não eram parecidos com os prédios de Art Deco, caralho. Mas não, né? O projetista, assim, todo mundo foi pro caralho. O pessoal do marketing inteiro, eles foram executados, inclusive, na garagem, no estacionamento da Jaguar, no Reino Unido. Mas, tipo, sobrou absolutamente nada. O que eu fico mais bad, tipo, cara limpa pela primeira vez. Aí detalhe, né? 3 metros de capô, 2 portas. Um pouco menos ridículo do que o conceito, se possível. O que eu fico mais bad, mano, é que eles estão jogando e vão jogar cada vez mais a história da marca no lixo, em favor de talvez, e põe talvez nisso, eles acharem um público que compre o carro deles. Eles estão tentando comprar esse público com o discurso mais batido do mundo, e o pior é que eu acho que esse público vai comprar esse discurso. O ser humano é um bicho que manipula muito bem. Não vai. Eles não compraram, eles riram também. Extremamente manipulável. Enfim, uma coisa que eles conseguiram é que a gente falasse deles. Antes de 2024, ninguém ligava pra essa marca morta e agora a gente tá aqui esperando pra ver os próximos capítulos. Então, parabéns, Jaguar. Você foi uma das maiores montadoras do mundo na sua época. Possivelmente a única a receber um elogio de Enzo Ferrari em pessoa. Você conquistou mais de uma vez o lugar mais alto do pódio da prova mais desafiadora do esporte a motor. E hoje em dia, vocês estão sendo mogados pelo Elon Musk no Twitter, que depois de assistir a propaganda do rebrand número 125 da história de vocês, perguntou se vocês realmente vendem carros. Eu me retiro, até o próximo Nome da Sauber. Deixa o like no vídeo, comenta e se inscreve no canal. Virar membro também se quiser. É nóis, é nóis, é nóis. Excelente. Mas, opa, gatinha. Mas o excelente vídeo do Alfa morreu. Puta canal, se inscrevam, pelo amor de Deus.